Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal Politeia. Neste canal, nós falamos de tudo um pouco: filosofia, sociologia, educação, história, economia, geografia, ciências sociais de um modo geral. Aqui nós não vamos falar para lacrar, vamos falar para abrir a porta do conhecimento. Não somos tão pretensiosos para nos acharmos os donos da verdade. Nós temos mais pretensão de abrir um debate honesto, não um debate para quem é covarde, tá bom? Debate para quem quer conversar de igual para igual, para quem quer mostrar a cara, como eu estou mostrando aqui, tá certo, gente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é democracia? De onde surgiu esses termos? De onde surgiu a ideia de Estado democrático de direito, da democracia ateniense? Vamos falar um pouco sobre esses conceitos que ficam tão em voga e a gente não sabe direito para que eles servem. Então vamos falar um pouco como surgiu esse conceito. A ideia do conceito de democracia vem na Atenas antiga. Se a gente for pensar, a Atenas antiga, ela vivia numa circunstância, estamos vivendo numa sociedade de mercadores e de agricultores, estamos vivendo no século V a.C., portanto, há 25 séculos atrás, onde as sociedades ainda não tinham uma consciência política tão grande de tempo como temos hoje, mas tinha uma sabedoria muito maior. Então, eles pensaram um princípio para tentar o quê? Abarcar o máximo de pessoas participantes daquele governo para conciliar decisões que eram muito conflitivas. Uma sociedade de mercadores e de agricultores, ela obviamente já tinha mais conflitos do que só uma sociedade de agricultores ou só uma sociedade de mercadores, ou então só uma sociedade de guerreiros. Aí começou a se pensar a ideia de democratos, governo do povo, né? Governo de todos, né? Era um governo de todos? Não, claro que não. Os escravos não participavam, as mulheres tampouco, os estrangeiros tampouco. Então era restrita a 10% da sua população. No entanto, essa ideia foi sendo levada adiante. Quer dizer que a democracia era uma coisa maravilhosa? Não. Não à toa, um filósofo chamado Sócrates foi provocar do espaço público destinado às discussões democráticas, a ágora, o porquê dessa democracia não estar funcionando. E ele estava realmente querendo pagar o preço de enfrentar os defensores da democracia. Pagou o preço. Foi condenado por depor contra a filosofia e contra a democracia ateniense. Não vou aqui entrar nos termos exatos, mas o que ele estava querendo mostrar? Que a filosofia não era a verdade. Ele queria partir do ceticismo. O que sei se nada sei? Os discípulos dele levaram aquele método. Sócrates não deixou nada registrado. Quem deixou foi Platão, esse seu discípulo mais direto, que pensou algo mais complementar do que só pensar as bases do governo do povo. A coisa comum, a coisa pública, a res pública, a ideia da república. Só que qual que é o método de Platão? O método de Platão é muito simples. A ideia da virtude, a virtude pública, a virtude daqueles que trabalham publicamente, e a justiça, a ideia de não se cometer injustiças perante o governo de todos, né? Mas isso é algo ideal demais, distante demais, belo demais. Ele descreveu alguns tipos de cidadãos que estavam destinados a esta forma de república. Os que guerreiam, os que comerciam, os que trabalham, enfim, né, os que estudam. Ele tipificou algumas formas de democracia, de cidadãos da democracia. Né? Ele predispôs cada um na sua caixinha. Outro discípulo dessa escola, dessa academia, que é Aristóteles, ele já começou a pensar coisas um pouco mais complexas. Nós precisamos de uma mediana. Precisamos sim de um governo do povo, a democracia.
Mas a democracia não é um grande governo, é o governo mundano. É isso que a gente tem aqui. A coisa perfeita é a politia. Por isso que a gente fala de política. Do outro lado, nós temos os bons governos de poucos, a aristocracia, aristo, de poucos, cracia, e o mau governo de poucos, oligarquia. Como você tem o bom governo de um só, a monarquia, e os maus governos de um só, a tirania. Daí que a gente começa a pensar numa mediana, uma mediana de todos os governos. Para Aristóteles, o ideal seria a monarquia, que era o melhor bom governo, e a democracia, o menos ruim mau governo. Né? O mau governo no sentido de degenerado. A politia não era possível. Então, Aristóteles já estava pensando o quê? Numa composição que tem o governo de um e governo de poucos. O que o historiador ateniense de cidadania romana Políbio chamaria depois, mais tarde, de governo misto, que é o que a Roma republicana conseguiu mais tarde, quando ela conseguiu estabelecer as instituições da república, com o cônsul, que é um só, né? Ou dois, no caso, um patrício e um plebeu, a Assembleia, que representava os plebeus, portanto o povo, né? E o Senado, que representavam os patrícios, portanto os aristocratas ou oligarcas. E aí Políbio explicava o porquê Roma se expandiu tão rapidamente sobre os outros reinos e ela se tornou de república e império em 53 anos. Né? Essa releitura foi feita por Maquiavel, muito tempo depois, já na Idade Média, no período do Renascimento, né? Para repensar como a Itália deveria se reunificar, ou se unificar, na verdade. E isso a gente estava vendo o quê? A decadência do Renascimento italiano. Bem, mas nós queremos falar o quê? Neste ponto, a gente ainda não está falando de Estado democrático de direito, mas a gente está falando dos fundamentos da democracia e da república. Nós só vamos falar do Estado democrático de direito a partir do momento que a gente tiver conosco a ideia dos direitos fundamentais do ser humano. E isso a gente só vai começar a elaborar depois de Maquiavel, a partir das ideias de Locke, de Grotius, a partir das ideias de Rousseau, e que a gente pensa o direito dos povos e o direito dos indivíduos. O direito dos povos, a partir da perspectiva de Rousseau, e o direito dos indivíduos, a partir do direito de Locke, do pensamento de Locke, e o direito do Estado, a partir do direito, por exemplo, de Hobbes. Né? E depois, por que não, com Kant, a ideia dos direitos humanos. A partir daí a gente vai poder entender o que é um Estado democrático de direito moderno, tal como nós vamos entender hoje, em que os indivíduos são o centro do direito. Não eram o centro do direito nos tempos de Grécia e de Roma, de Atenas e de Roma. Mesmo na Itália medieval, a questão do indivíduo ainda não era tão forte. Bem, nós aqui terminamos essa primeira aula, a aula do nosso canal Politeia. Eu peço para vocês que vocês curtam aqui embaixo, aqui no sininho, tá? Para vocês receberem notificações, né? Deem um like, curtam no sininho e estaremos aí de volta, tá certo? Um grande abraço a todos. Até logo.